Oi, gente, tudo bem? A paz interior pode ser conquistada. A espiritualidade e a fé são ferramentas para isso. Eu sou Ana Betsa e hoje eu vou te falar como isso pode fazer diferença na sua vida. Para começar, precisamos entender diferença e o que há em comum em espiritualidade e religião. Espiritualidade é aquela crença e aquele sentimento que transcende a matéria. É acreditar que existe alguma coisa além do que está visível, alguma coisa maior, algo que gera tudo que aqui existe. Uma energia criadora que ocupa todos os espaços, externos ou internos, que organiza esse macrocósmico que sai de um planeta, de um sistema, de uma galáxia, para um universo, para outras galáxias, para o multiverso. Assim como organiza o microcosmo, que somos nós, divididos em sistemas, em órgãos, em células, em moléculas, em átomos e em tudo que existe menor do que o átomo, mas que nós ainda não descobrimos. A espiritualidade é entender que toda essa grande harmonia do universo é regida por um maestro, por uma força maior. E religião? Religião passa por todo esse sentimento também, mas de uma maneira organizada. Existem muitas religiões, muitas. Todas elas nos incitam ao bem e procuram nos levar por algum caminho, alguma estrada até essa fonte criadora que nas religiões recebem nome. Algumas chamam de Deus, outras chamam de Tal, outras chamam de Jeová. Cada uma nomeia do seu jeito. Outras chamam de fonte, de energia criadora. Não importa. A religião é uma organização, ela é instituída. Então, ela tem pessoas que administram, tem líderes, tem os intermediários que estão ali para levar esses ensinamentos para a população. E é muito importante que ainda nesse momento existam tantas religiões diferentes. Só religiões cristãs existem mais de 1000 instituídas, regulamentadas, nas mais diversas variações. Então, a religião, ela é organizada, ela é instituída. E quando eu digo que espiritualidade não faz parte da religião, eu não quero dizer que ela não seja organizada, mas ela não tem um grupo de pessoas que professam isso. A pessoa espiritualista, ela sente e ela age. Na religião, as pessoas são direcionadas para um reencontro com esse Criador. O próprio nome, religião, vem do grego religare, que quer dizer se ligar novamente com quem te criou, com o princípio. As religiões buscam ligar o ser humano novamente com aquela fonte de onde ele saiu. Interessante, né? Bom, a religião, por ser instituída, existe como
um pastor e suas ovelhas, um professor e os seus alunos. Tem sempre alguém que está capacitado para direcionar um grande número de pessoas. É um guiando muitos. Quando alguém é adepto apenas de se sentir espiritualizado, ele muitas vezes caminha sozinho, encontrando a divindade na natureza, no outro ser humano. Sempre acredito que as pessoas que não precisam de religião instituída estão um pouquinho mais evoluídos, porque muitas vezes nós pautamos as nossas escolhas, as nossas decisões e atitudes por alguma coisa que nós aprendemos na nossa religião de origem. Então nós acreditamos, bom, não posso fazer isso porque isso é contra os princípios morais da minha religião. Isso barra muitas vezes algumas condutas erradas. Isso ajuda, mas aquele que é apenas espiritualizado por natureza, ele barra os próprios maus hábitos, combate os próprios vícios, sejam eles morais ou materiais, simplesmente por acreditar que não é bom. Ele nem precisa de uma religião, então eles precisam de muito mais respeito ainda do que aqueles de nós que precisamos ainda de uma religião que nos diga o que é certo e o que é errado. E fé? O que é fé? Fé é crença, é certeza, é acreditar. As religiões constituídas normalmente têm crenças que lhes são próprias e dogmas mesmo, que orientam as pessoas a crer de maneira cega. Olha, isto é porque é. Sabe quando a gente dizia para a criança, é assim e pronto? Em alguns momentos, algumas religiões fazem isso com o seu fiel, com o seu seguidor. É assim e pronto. Não lhe cabe questionar. Aliás, você nem deve questionar. Não questione, acredite e siga. Algumas religiões ainda estão nesse patamar. Outras já estão dando mais liberdade e mais comprovações para que as pessoas não precisem simplesmente questionar, porque o seu questionamento já foi respondido. São as religiões que são mais doutrinárias, que trazem aspectos filosóficos também. E os aspectos filosóficos geralmente respondem às maiores dúvidas da humanidade, que são aquelas velhas dúvidas da filosofia. De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu estou aqui no momento que eu estou? Então são questões existenciais para as quais não havia resposta. E agora as respostas começam a surgir. De alguns séculos para cá, houve um crescimento de religiões que trazem essas respostas. E isso é maravilhoso, porque é isso que gera a verdadeira fé, que nós chamamos muitas vezes de fé raciocinada. Por que raciocinada? Porque ela precisa fazer uso da razão. Isso é muito bom. Isso é perfeito, porque quando nós fazemos uso da razão, nós buscamos respostas. E essas respostas precisam ser reais. Elas precisam ser pautadas muitas vezes em comprovação científica. Não é aquela velha história de preciso ver para crer. Nem sempre. Mas muitas vezes a comprovação científica desenvolve em nós a fé. Hoje tem uma ciência que vem se tornando cada vez mais popular, embora seja de grande complexidade, mas vários autores já estão se dando ao trabalho de clarear,
de trazer numa linguagem popular a física quântica. E existem vários documentos, agora estão sendo publicados livros, que afirmam que Jesus falava sobre física quântica nos seus evangelhos. Isso pode chocar algumas pessoas, mas aí entra o poder do raciocínio, da busca da razão. Por exemplo, tem uma passagem nos evangelhos onde um pai com seu filho, ali chamado de lunático, procura Jesus e fala: Senhor, cura o meu filho que é lunático, porque ora ele cai no fogo e ora ele cai na água, e isso lhe traz muito sofrimento. E eu o levei aos seus discípulos e eles não puderam curá-lo. Então Jesus diz: ó homens de pouca fé, até quando vos sofrereis? E Jesus dizia: vós sois deuses, tudo que eu faço, vocês podem fazer. O que é isso, gente? Jesus não mentia, ele falava a verdade. E se essa passagem está no Evangelho, de um dos seus discípulos que se lembrava dos ensinamentos e colocou ali, então tem uma boa chance de que isso seja verdade. E se ele falou isso, o que ele falou? A Jesus, esse ser divino, o espírito mais evoluído que já pisou na Terra e que fazia prodígios, vamos chamar assim. Não gosto da palavra milagre, a palavra milagre, porque isso quer dizer uma espécie de derrogação das leis de Deus. E isso não pode acontecer, porque Deus também não se engana. As leis divinas são perfeitas. Mas quando Jesus fazia curas, devolvia a vista a um cego de nascença, então nem devolvia, né? Trazia a vista a um cego de nascença. Curava a lepra, que naquela época era uma doença incurável. Fazia andar os aleijados. Transformou água em vinho. O que é isso? No Sermão da Montanha, ele se sentou numa colina e ele discursou para mais de 5.000 pessoas. E o último ouvia no mesmo tom de voz que o primeiro. E ele não tinha nenhum equipamento de som. Então, esses prodígios, digamos assim, são capacidades que aquele ser tão evoluído possuía por conhecer as leis da ciência, porque Jesus não evoluiu na Terra. Jesus, quando veio para a Terra, já havia feito a sua evolução. Então, se ele não evoluiu na Terra, ele evoluiu num outro lugar. Se não na Terra, num outro planeta. E quando ele vem para cá, já com um conhecimento muito maior do que o nosso, ele sabia como manipular fluidos. Ele sabia como moldar ectoplasma. Ele sabia transferir a sua voz não apenas através das ondas sonoras, mas talvez através de ondas de sentimento que levassem aquela palavra, como o nosso pensamento é levado pelo fluido cósmico universal. Quando lemos o Evangelho ou o Velho Testamento, encontramos neste livro tão importante que é a Bíblia, ensinamentos que nos trazem conhecimentos científicos de hoje. A ciência ainda está começando a explicar. Se Jesus dizia que nós somos deuses, será que ele não queria dizer alguma coisa semelhante ao que ouvimos no meio da física quântica hoje, que é: somos co-criadores? Nós podemos
criar a nossa realidade através do nosso pensamento, através do nosso sentimento e através da nossa palavra. Toda essa certeza de que isso é real, todas essas explicações científicas geram em nós um sentimento de certeza absoluta de que é assim. E é assim porque é verdade. E se é verdade, eu acredito, eu creio. Então, eu tenho fé. A fé, ela é desenvolvida através da certeza e da crença. E a crença, que vai trazer a fé raciocinada, ela é desenvolvida pelo conhecimento. Entende como uma coisa é filha da outra? A fé, ela é gerada, ela surge, ela acontece, ela é concretizada quando nós temos conhecimento suficiente de determinadas áreas. Já ouviu falar de pessoas que estavam tão doentes, em fase terminal, e se curaram? Às vezes eles dizem assim: os médicos já tinham desenganado, fulano estava desenganado pelos médicos, a medicina da terra já não podia mais fazer nada, mas ela sarou. Qual a explicação para isso? Por que ela sarou? Converse com ela e você vai ver que em algum momento ali havia um nível de crença de que era possível restaurar a saúde. Porque se ela se entregasse à fala daqueles médicos daqui da medicina da terra, naquele momento exato, ela ia morrer. Ela ia morrer, porque ela ia acreditar que já não havia mais nada a ser feito. Mas se ela, independente do seu segmento religioso, acreditasse num ser supremo maior e ela pedisse, e ela falasse: Senhor, eu não posso nada sobre o meu corpo, mas você pode. Ela pode sobre o corpo dela, mas não sabia disso. E jogava tudo para Deus. Meu Pai, meu tempo aqui não está terminado. Eu ainda quero fazer muita coisa. Me preserve aqui, Senhor. Eu acredito que você pode. Isso cura. Isso faz com que as células entrem num processo de regeneração. E isso é explicado pela física quântica, que nos diz que os nossos elétrons, que são átomos das nossas moléculas, um pedacinho da molécula, o menor tijolinho do nosso corpo, são os átomos. E os átomos, vamos pensar nele como uma bolinha. O átomo, ele é matéria e ao mesmo tempo ele é energia, ele é onda. E ele funciona, ora como matéria e ora como energia. E quem define de que forma ele vai funcionar é o nosso cérebro consciente, é a nossa observação consciente. Quando nós mudamos o nosso pensamento, nós mudamos todo o nosso metabolismo. Aí nós entramos no que Jesus disse: nós somos deuses. Nós somos deuses e nós temos a capacidade de ajudar o nosso corpo a se regenerar ou de acelerar um processo de degeneração. E vamos além. Nós ainda temos a capacidade de ajudar o outro, independente da religião que uma pessoa professe. Ela é capaz de parar tudo que ela está fazendo e elevar o seu pensamento e dirigir as suas súplicas, as suas rogativas, direcionado para outra pessoa. Na doutrina espírita, Chico Xavier, um grande médium muito conhecido, que escrevia livros, psicografava, mas que também trazia cartas do além para pessoas que aqui estavam
sofrendo muito com a ausência da morte, esse médium afirmava que as preces de uma mãe abrem ou até arrombam as portas do céu. Então, nessa frase dele, ele queria dizer que uma mãe, quando deseja a cura, o auxílio para um filho que sofre, tem uma força tão grande, que faz com que as portas do céu se abram. Quer dizer, essa comunicação mãe, Deus, mãe, tal, mãe, transcendente com qualquer nome, seja tão intensa e ela acredita tanto que Deus vai ajudar seu filho que muitas vezes isso acontece. Tem uma série de fatores que podem fazer com que não aconteça, mas em muitos casos acontece. Existem trabalhos que mostram que são pesquisas, na verdade, que pessoas de uma ala no hospital que se encontram muito enfermas e quando recebem prece, elas melhoram. Tem um professor de uma universidade de Brasília, da área de medicina, que colocou seus alunos para fazer uma pesquisa interessante, que era metade da ala receberiam preces e metade da ala não receberiam. Nesse caso, ele convocou freiras, monges budistas, várias pessoas para fazerem prece por aquelas pessoas. Os que receberam prece se recuperaram muito rápido e ninguém morreu. Os outros que não receberam, alguns morreram. E outros estavam se recuperando lentamente. Mas em relação aos alunos da faculdade de medicina, ele mediu os sinais vitais desses jovens e pediu que fizessem prece por eles também. Grupos de religiosos. Os que receberam prece, ao final do teste, estavam apresentando sinais vitais bem mais fortes, estavam mais saudáveis do que os outros, embora fossem todos jovens com hábitos de vida parecida. A prece, quando direcionada com essa certeza de que vai dar certo, tem uma força que nós não podemos medir. O desenvolvimento da fé passa pelo conhecimento. Então, como é que a gente começa para ter fé? Estudando, não tem outro jeito. É buscando informação mesmo, buscando conhecimento. E esse conhecimento pode ser de qualquer área. As religiões, às vezes, limitam um pouco o seu fiel para que se mantenha ali na mesma linha de pensamento sempre. Mas os seres humanos são ávidos de conhecimento. E não tem nada errado com buscar conhecimento em outras fontes. Então isso pode ser conversado com o seu guia espiritual, não sei, ou simplesmente buscado. Aprenda a pesquisar outras culturas, outras religiões, como é que outras culturas acreditam, qual a diferença em rituais ou não rituais, qual a necessidade do ritual, o ritual é para quem? Todo mundo está bem com isso? Está tudo certo? Ok, mas se você deseja aprender mais, busque incessantemente, procure conhecer, procure saber como funciona e depois tire suas próprias conclusões. Não acredite em tudo que lhe dizem, não acredite em tudo que eu estou falando, mas vai buscar para saber se é verdade, vai pesquisar por conta própria, faça suas investigações. Sabe por quê? Porque através do conhecimento você vai passar a ser uma pessoa muito mais forte, porque a fé nos fortalece, nos dá uma coragem para enfrentar qualquer coisa, porque nós somos capazes de nos entregar para esse transcendente. Nós nos tornamos corajosos e invulneráveis. Outra coisa que nós aprendemos é que tudo aquilo que nós pensamos,
que nós acreditamos guia as nossas decisões. E é verdade. Agora, quando as religiões nos incitam ao bem, nós aprendemos uma outra coisa, que a minha felicidade passa pela felicidade do outro. Só vai dar certo os meus empreendimentos se eles forem para o bem da comunidade, se eles forem para o bem de mais alguém. Se eu quero fazer alguma coisa que vai ser boa só para mim, não vai dar certo. Se eu fizer alguma coisa que é ruim ou errada, que prejudica alguém, não vai dar certo. Pode até dar certo por um tempo, por uns anos, mas para sempre não. Porque assim como nós aprendemos nos desenhinhos lá da nossa infância, o bem sempre vence. O mal pode vencer uma batalha ou duas, mas ele nunca vai vencer a guerra. O bem sempre vence. Se nós queremos plantar no planeta a felicidade, se nós queremos curar esse nosso mundo, cuidando da ecologia e das pessoas, a mudança tem que acontecer no pequenininho aqui, em mim mesmo. Tentando e sendo a melhor pessoa que a gente conseguir dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na rua, em todos os lugares. Se a religião nos incita, seja qual for o nome que essa religião tem, se ela nos incita ao bem, a nos religar com essa fonte, com esse que transcende, ela nos incita a ser bons, não é verdade? Lá dos 10 mandamentos de Moisés, Jesus reformulou tudo. Jesus atualizou para o tempo dele, ele renovou, ele colocou como amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, olha que caminho fácil e curto. Primeiro caminho que Jesus mostrou é o quê? Ame a si mesmo. Porque se eu não me amo, eu não vou amar o outro. Se eu me trato mal, eu vou tratar o outro mal. E se eu não cuido de mim e se eu trato mal a mim mesmo, eu vou atrair para minha vida pessoas que vão me tratar mal também. A partir do momento que eu me amo, que eu me entendo, que eu me conheço, que eu percebo que eu sou uma pessoa boa, que eu consigo fazer o bem, que eu posso cuidar de mim primeiro e depois cuidar do outro. A partir do momento que isso é real na minha vida, veja bem, eu posso então pensar em amar o próximo. Mas quem é meu próximo? Nós vamos começar com essa palavra mesmo, próximo de proximidade. O primeiro próximo que eu tenho que amar é aquele que mora comigo na mesma casa. E depois, aquele que mora na casa vizinha. E depois, aquele que divide comigo o trabalho. E depois toda a minha comunidade, a minha cidade, o meu estado, o meu país e o planeta. Porque o planeta é a casa de todos nós. Se eu destruir um ladinho aqui, isso vai afetar o outro lado. Quando alguém destrói lá do outro lado, vai afetar a mim. Se não imediatamente, no futuro. Se não a mim, os meus filhos, os meus netos. Essa junção de espiritualidade com consciência, com razão, tentando entender essas verdades, ela nos traz a certeza de que está tudo certo, que está tudo bem, que não existe culpa, que não existe erro. Existe sim o fato de errarmos por ignorância, errarmos por não saber que estamos errados, mas que imediatamente tomando consciência do erro, auto-perdão, perdoar a nós mesmos e começar de novo, quantas vezes precisar. Se Pedro perguntou para Jesus, mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Seriam 7 vezes, até 7 vezes, Senhor? E Jesus responde, em verdade eu lhe digo que não 7, mas 70 vezes 7. E ele nem estava falando do produto dessa multiplicação. Ele estava falando que são tantas vezes, mas tantas vezes quantas precisar. Se Jesus nos incitava a perdoar o nosso próximo,
quanto mais a nós mesmos, a quem nós devemos amar primeiro e perdoar primeiro. Não podemos de maneira nenhuma nos sentir culpados por nada. Não existe a culpa. Aquele sentimento ruim de achar que o meu filho não deu certo na vida porque eu devo ter errado em algum lugar. Com toda certeza eu afirmo que você fez o que achava melhor naquele momento. Se reconhece depois que houve falhas no seu sistema de educar aquela criança, que hoje é um jovem, talvez um adulto, mude hoje. Não dá para voltar lá atrás e começar a educar a criança que já cresceu. Mude hoje. Peça desculpa. Ame mais. Ajude na medida do possível. Abrace, aconchegue, se conseguir. Tem pessoas que têm dificuldade. Mas esteja disposto a ajudar sempre. Porque esse filho provavelmente vai ter filhos. E provavelmente vai errar também. Não somos perfeitos, mas estamos aqui numa jornada rumo à perfeição. E isso pode ser feito de maneira triste e dolorida. Ou isso pode ser feito através do amor, de uma forma bem mais leve. A fé independe de religião. Independe. As pessoas podem seguir uma religião, seja ela qual for, e ter uma fé elevadíssima. E podem estar nessa mesma religião frequentando e não ter fé. Na primeira intempérie, no primeiro grande problema, essa fé cai por terra. Tinha? Não. Uma vez adquirida, você não perde mais. Aqueles que dizem perdi a fé, é porque não tinha mesmo. Ainda não tiveram o privilégio e a felicidade de conquistá-la. Porque quando você tem certeza absoluta de alguma coisa, não tem como perder essa certeza. Quando você aprende, não dá para desaprender. Quando você conquista a fé, que é o fruto do conhecimento, não dá para você perder ela nunca mais. Então, ela independe. A pessoa pode se dizer ateu e ter fé. A pessoa pode estar numa religião e ter fé. Ou ela pode não ter religião nenhuma e dizer a minha religião é o mundo, é o universo, é a natureza e ter fé. A fé é um privilégio, porque ela nos dá coragem, ela nos dá força, ela nos faz seguir adiante. E o caminho que leva a ela é o conhecimento, o estudo, a aquisição do conhecimento através dos livros, através de palestras, através de vídeos, através de conversas e de observar como a natureza se comporta. Então, meus amigos, eu desejo para vocês muito conhecimento, mas acima de tudo, que esse conhecimento seja transformado em sabedoria, em atitudes.